Olá, bom dia. Aqui é o professor Marcelo Fernandes e nós estamos começando uma live sobre a nossa semana de carreiras internacionais, tá? Então as pessoas estão entrando aqui. Vou esperar um minutinho para as pessoas entrarem e a gente já começa. Vou fixar o tema aqui. Temos já as pessoas entrando. Ok, vários alunos entrando, estamos ao vivo e hoje nós teremos mais um dia da nossa semana de fisioterapia e carreiras internacionais, um evento promovido pelo curso de fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em comemoração ao mês da fisioterapia, outubro. Então sejam bem-vindos os alunos, profissionais que vão nos acompanhar nessa live hoje, que vai ter uma participação de uma grande fisioterapeuta amiga que vem comentar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência internacional, tá? Ontem nós tivemos uma participação do fisioterapeuta Sérgio, que nos brindou com a sua experiência no Canadá, e hoje nós teremos a presença de uma fisioterapeuta grande amiga que tem uma experiência muito importante, muito de longa data na Itália, né? Então já vamos começar, tá? Ficamos muito contentes de estar promovendo esse evento, principalmente em função da sua importância para o aluno que tem a vontade de desenvolver sua vida, sua carreira profissional a partir da experiência de outros profissionais lá fora, né? Então, acho que a Ideli já está nos acompanhando, né? A nossa convidada, se ela quiser já entrar, fique à vontade, a gente está aqui. Qualquer dificuldade que você tiver, Ideli, só faz um comentário que eu consigo te convidar. Se não, acho que ela logo já está entrando. Já estamos recebendo a convidada dentro de instantes. E enquanto a colega está entrando, a Ideli está entrando, a gente gostaria de comentar que nos próximos dias nós teremos outros convidados aqui que poderão nos... só um minutinho. Nossa convidada já está entrando. Acho que dentro de instantes já teremos conexão com ela. Só um minutinho. Ok. Oi, Deli, tudo bem? Que legal te ver. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem, estamos ao vivo aqui então com a colega e grande amiga, a fisioterapeuta Ideli Nogueira da Silva, que além de ser uma fisioterapeuta excelente, com uma carreira brilhante, é uma grande amiga. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a nossa convidada, né, e dizer que, assim, estou muito feliz de te ver, de estar aqui com você. Para quem não sabe, mas eu já vou contar logo de cara, né, Ideli, porque acho que não é segredo, a gente fez faculdade juntos, né, nós somos colegas de turma. E então estou super feliz de te ver, de estar aqui, né, e nos conhecemos há mais de... Bom, a gente não pode falar em anos, né, mas, sei lá, 20, 25 anos, né? Uhum. E aí eu vou te apresentar aqui, né, porque eu achei, assim, é legal as pessoas te conhecerem, pelo menos na sua formação mais geral, tá bom? Bom, a fisioterapeuta, então, convidada de hoje, a doutora Ideli Nogueira da Silva, reside na Itália,
é fisioterapeuta formada pela Universidade Estadual de Londrina, habilitada pela Universidade de Varese, Itália, osteopata pelo Instituto de Osteopatia de Milão e master em terapia manual pela Escola Universitária de Lugano, na Suíça, mas com certeza tem outras coisas que a gente não vai comentar aqui, senão vai ficar muito longo, mas isso já dá uma ideia do brilhantismo da sua carreira, né, Ideli? E eu queria abrir assim, né, nossa conversa, hoje é um bate-papo, né, pedindo para você inicialmente contar onde você mora, que cidade que é, né, a gente pode fazendo um bate-papo assim de pergunta e resposta, acho que fica mais dinâmico. Então, assim, onde você está morando, o que você está fazendo profissionalmente atualmente? Então, eu moro em Milão e faz 18 anos que eu trabalho nesse centro diagnóstico italiano, que eu estou aqui agora, estou até com a roupa ainda do centro. Sim, E faz 18 anos que eu trabalho aqui como fisioterapia, eu até como osteopata também. certo. A gente aqui é um centro com todas as especialidades médicas e, e a gente aqui tem muitos pacientes ortopédicos, não? Casos Uhum. ortopédicos. E nós estamos no centro de Milão. Para quem conhece Milão, nós estamos na frente do castelo, não? Porque é um centro que é bem e um ponto turístico de Milão. E Certo. esse é o centro diagnóstico número 2, porque nós temos outros também. Você tem a sede, tem outros 5 centros sempre. E eu tô nesse aqui faz 18 anos já. Certo. Bom, depois você precisa mandar uma foto da janela aí para mostrar para gente aqui. Manda para mim para eu divulgar depois. Eu queria fazer pegando o castelo, mas não deu. Se, a luz ia atrapalhar, né? Então, aí a gente tem uma carreira muito interessante que você desenvolveu, né, Ideli? Porque a gente se formou lá em Londrina, né? E aí É, eu queria, depois da formatura, eu queria falar isso. Eu nunca trabalhei no Brasil, porque depois da formatura eu vim diretamente para a Itália. Porque a minha irmã já morava aqui, eu tenho uma irmã que mora aqui que é advogada, e ela mora em Monza, e ela já estava aqui. E certo. aí eu decidi vir aqui para conhecer. Eu queria fazer um estágio para ver como era, não? E eu acabei ficando depois, porque eu cheguei aqui, fui fazer um estágio no Instituto Ortopédico de Milão, o Instituto Gaetano Pini, e depois eu fui para o Hospital San Raffaele, não, de Milão, que tem até uma filial no Brasil, em Salvador. E dali eu conheci, tinha uma pessoa que estava procurando uma estudante de fisioterapia para. Era uma família muito importante de Milão que estava precisando de uma estudante estagiária para fazer esses exercícios nesse paciente que tinha 2 anos, que tinha se recuperado de uma cirurgia, tinha ficado em coma por muito tempo. E eu estava ali fazendo esse estágio e concorri a essa vaga, não, para esse trabalho, que não era bem um trabalho de fisioterapeuta, mas era mais para uma estudante. Mas eu fui fazer entrevista e, e fui contratada. Fui contratada e dali começou tudo, porque era uma família muito importante e eles conheciam a médica que tratava essa criança era uma fisiatra de Milão, que tinha a cátedra de fisiatria na Universidade Estadual de Milão. Então, através desse paciente, eu conheci essa fisiatra
Ela era fisiatra e neurologista e neuropsiquiatra infantil também. E através dela, eu fui fazer um estágio no Centro de Reabilitação Neurológica, que ela tinha aqui em Milão. E dali ela me convidou para trabalhar para ela. Não? E daí eu comecei a trabalhar Legal. em neurologia, e trabalhei ali por 5 anos. Mas o problema era que o meu diploma brasileiro não era reconhecido. Aí eu Sim. resolvi fazer a universidade aqui, para ter o título italiano. Daí eu fiz a universidade aqui e foi muito difícil, porque eu tive que estudar de novo, não? Eu tive que fazer 1 ano de universidade para ter o título italiano. Mas o Mesmo Edeli, lembrando que a fisioterapia aqui são 3 anos e no Brasil 4, e mesmo assim eu tive que fazer 1 ano de integração para ter o título italiano. é até isso que eu ia te perguntar, então. Hoje, eu não sei se ainda é assim, mas ainda o fisioterapeuta brasileiro que vai para a Itália, por exemplo, ele precisaria fazer esse caminho ainda de cursar em uma universidade um período de validação. Isso seria ainda o que Não acontece? necessariamente, porque vai depender. Agora, tem uma coisa muito importante que aconteceu nos últimos 2 anos, que foi criado, a gente não tinha ainda a Ordem dos Fisioterapeutas, não? Como o CREFITO no Brasil, por exemplo, não? Nosso CREFITO tem 2 anos só. Nossa, A gente tinha uma associação, que era a Associação dos Fisioterapeutas Italianos, e agora que fizeram a ordem, não? Dessas profissões sanitárias, e tem a fisioterapia. Então, agora, o fisioterapeuta que vem do Brasil, ele tem que passar também por essa ordem. Antes não era assim. Antes o fisioterapeuta podia pedir diretamente uma autorização para o Ministério da Saúde italiano e depois de 3 meses começar já a trabalhar como fisioterapeuta, ok? Não, sem certo. necessidade de fazer aquilo que eu fiz, entendeu? Certo. Então, a princípio, a gente poderia dizer que há uma correlação entre o currículo brasileiro e o currículo italiano. Quer dizer, existe essa correlação que, ao apresentar o currículo brasileiro, existe essa relação entre os dois, entre o que se aprende aqui com o que se aprende aí, permitindo esse trabalho. Porque no Brasil, a gente tem um curso de fisioterapia brasileiro, são 4 anos. Aqui na Itália são 3 anos, entendeu? Uhum. Eles criaram essa possibilidade próprio porque eles sabem do nível do curso brasileiro. Então, Entendi. o único problema é que a pessoa tem que ter ou a cidadania italiana ou ter aquilo que a gente chama de a carta de soggiorno, o permesso de soggiorno italiano, que é o documento que me permite de trabalhar aqui na Itália, não? E esse Tendo isso, documento é. tendo isso, eu posso fazer esse pedido no Ministério da Saúde italiano para poder trabalhar como fisioterapeuta, sem ter a necessidade de fazer um reconhecimento como eu tive que fazer. Na minha época não Entendi, tinha isso, eu tive que fazer a universidade, não? Agora entendi. ficou um pouco mais difícil porque tem a ordem, aí a pessoa teria que passar pela ordem também e pelo ministério, entendeu? Então Tá, fica um pouco mais difícil. tá. Por um outro lado, ao mesmo tempo que passa por esses órgãos governamentais, mas ao mesmo tempo não precisa mais fazer toda aquela Aquilo que é aquela
aquilo que você fez, né, Deli? tive que estudar aqui, se bem que foi uma experiência muito gratificante, uma ótima experiência, porque eu aprendi a estudar aqui na Itália, Aham, porque é uma experiência que eu acho que todo mundo teria que fazer, não? aham, Porque eu, por exemplo, a gente é muito prático, não? Eu acho. Aqui, por exemplo, um exame, uma prova, você tem sempre quatro, três pessoas te fazendo perguntas, entendeu? aham, Então, muito estressante, sim, mas eu acho que é uma experiência que aham, ajuda muito. Eu, eu sim, aprendi muitas sim. coisas também. Uhum. Inclusive, a gente teve nos últimos anos também algumas adequações aqui no Brasil, né, que agora a maioria das universidades já são 5 anos. Então, quer dizer, a gente já tem até essa, essa maior carga horária até aqui, e até essa questão teórica tem sido também bem mais abordada, né? Então isso é bem legal de ouvir você falar, que a gente às vezes dá aquela forçada na teórica, mas você vê, é super importante esse embasamento teórico quando se chega aí, né, Deli? Essa questão talvez de se Muito, provar, né? muito importante porque os exames são preparados por praticamente eles falam na época que eu estudei, creio que seja assim ainda. Você tem que ler o livro, por exemplo, não? Eles Travou um pouquinho aqui, espera aí, eu acho que esperar a sua saiu. conexão. Mas já tá voltando. Peraí, eu tô só um minutinho. Acho que você já deve voltar. Tá? A conexão deu um. Oi, voltou, Edeli. Voltou. É, Opa, ó, pera, vindo? travou, mas acho que vai. Vamos ver. Agora acho que voltou. Acho que voltou. Pera aí. É, a gente teve um probleminha aqui na conexão. Feitas com um laboratório. Voltou? Voltou. Ela está um pouquinho instável. E Voltou? assim que voltar, se você puder. Peraí, Sim. voltou. Ah, se você puder voltar um pouquinho no que você estava falando, voltou. Voltou? Sim. Ah, voltou. Eu estava falando das lições práticas que a gente tinha de anatomia no laboratório na UEL, por exemplo. Não? Aqui, por exemplo, eles não têm lições de anatomia, tudo feito com teoricamente, não? É, estamos com um pouco de probleminha na conexão, mas acredito que esperamos que estabilize. É assim mesmo. Ao vivo tem essas coisas e a questão Voltou? de conexão. Ok, estou te ouvindo de novo. Estou te ouvindo. Então Problema. você estava falando que você estava falando para gente que você estava falando que a questão prática aí não é tão rica enquanto aqui no Brasil, né? A questão da anatomia mesmo, você estava dizendo que não tinha essa vivência nas peças, né? Você estava dizendo isso para gente, né? A internet está
tá oscilando um pouco, mas a gente Aham. vai conseguir fazer. Eu acho que Estava isso é dizendo muito sobre essa questão, importante, né? não? A gente Sim, foi um privilégio ter podido estudar anatomia em um laboratório de coisa que é. é. Bom, a gente está numa transmissão continental, né? Então a gente espera que tenha esses gargalos mesmo, né? Então, mas é interessante, Deli, você comentar isso, porque assim, né? Nós muitas vezes temos um olhar para dentro dos nossos cursos ou para a fisioterapia brasileira, né? Sempre quando a gente olha para a gente mesmo e para internamente, a gente procura às vezes olhar até um pouco mais os defeitos do que as qualidades, né? Então é Uhum, interessante você falar isso, porque o nosso curso atualmente, né, eu digo a fisioterapia no Brasil, ela se consolidou como um curso que tem uma carga teórica importante e cursos muito práticos também. Então é interessante você falar isso, porque a gente olha para nós mesmos e a gente vê então que a fisioterapia brasileira deu uma grande crescida, né? E eu até ia te perguntar uma outra coisa em relação também à profissão. No caso, a profissão de fisioterapeuta na Itália, ela é uma profissão de nível superior e tem autonomia. Como é que é essa questão da autonomia do fisioterapeuta? Né, estou te perguntando a questão da autonomia e se é nível universitário, né? Como que é? Conseguiu me ouvir? Puxa, a gente está com essa oscilação e vamos aguardar um pouquinho, esperando estabilizar. Tá me ouvindo? Oi, Deli. da internet, mas é um problema aí ou aqui? Eu não, eu, então, eu tô com uma conexão olhando aqui, eu tô com uma conexão boa. O que a gente pode fazer, talvez, se você talvez sair e entrar de novo, às vezes estabiliza. Você consegue talvez sair e pedir a entrada de novo. Às vezes nesse processo a conexão estabiliza. Você sair da live e aí você sair da live e entrar de novo. Tá me ouvindo? Eu saí de novo? Isso, Aham. isso. Isso, tenta sair, aí entra de novo. Agora voltou, Peró. Voltou, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Sim. Tá bom. Ok, vamos tentar então. Você Eu estava falando. tá me Tô, ouvindo? tô. Sim, sim. Tudo certo. Tá tudo certo. É. Vamos tentar. Né? Qualquer coisa que ficar ruim de novo, você sai e entra, mas vamos tentar fazer. O que eu estava te Ok. Senão. perguntando, né? Tá bom. O que eu estava te perguntando é sobre a fisioterapia na Itália, ela tem nível universitário ou não? E se como é que é a autonomia do Nível universitário, profissional? é um nível universitário, sim. É, aqui, eu não sei no Brasil, mas a gente tem ainda a figura dos fisiatras, não? Então, por exemplo, aqui no centro onde eu trabalho, eu tenho que seguir muito as orientações dos fisiatras, mas porque eles que têm que fazer uma prescrição médica para o paciente poder fazer a fisioterapia, o tratamento. Mas como profissional liberal no meu consultório, eu posso já ver o paciente diretamente sem precisar de uma prescrição, por exemplo. Certo. Entendeu? Eu acho que o fisioterapeuta aqui está conquistando agora a autonomia. Em outros países europeus, por exemplo, na Inglaterra, os fisioterapeutas já podem fazer prescrição de radiografia, fazem infiltração.
eles já trabalham no pronto-socorro, como um primeiro atendimento dos pacientes traumatizados, por exemplo. Aqui não, aqui a gente ainda é muito dependente dos médicos, da prescrição médica. Agora que está começando a mudar isso, não? Porque eu posso ser uma profissional liberal, como eu sou também, e tenho um consultório e não preciso de uma prescrição, entendeu? Legal. A gente vê que a autonomia do profissional aqui no Brasil também avançou bastante em relação à fisioterapia, né? Inclusive em diversas áreas, né? Como a gente até comentou, até eu e você outro dia a gente estava falando, né? Sobre a fisioterapia cardiorrespiratória, que tem toda uma autonomia, né? E nesse caso, Ideli, eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que também vai por esse caminho aí que a gente está falando, né? Que é a questão da autonomia, mas ao mesmo tempo, como que é a aceitação pelo italiano do profissional estrangeiro, né? Então você chega para tratar uma italiano, como que é isso? Essa é uma ótima pergunta. Depende, no sentido que uma coisa que eu vejo muito aqui no centro onde eu trabalho, que é um centro muito importante de Milão, às vezes a pessoa se assusta, o profissional estrangeiro, não? Então você tem que é sempre um desafio, porque você tem que ser competente naquilo que faz, entendeu? Porque é como se você não pudesse errar, porque você é estrangeiro, não? Então, eles esperam sempre muito do profissional estrangeiro. Você tem que sempre estar mostrando que você é capaz, entendeu? Isso, da um certo ponto de vista, é até uma vantagem, eu acho, porque você é sempre desafiado a sempre melhorar profissionalmente, não? Eu acho que é Certo. importante demonstrar capacidade, competência e falar muito bem a língua italiana também. Isso é muito importante, porque se você vai tratar um paciente, você tem que dominar a língua. Eu acho até para ele Isso ter, eu acho que até para ele ter confiança em você, né? Talvez passa pela língua, né? tratado por um paciente estrangeiro que não fala a língua, então aquilo é fundamental. Uhum. Aprender bem. Porque E você teve, acontece sempre quando as pessoas vêm fazer o tratamento, eles sempre falam para mim, mas você não é. E eu falo, não. Aí eles perguntam sempre, mas você estudou aqui ou estudou no Brasil? Eu falo sempre, estudei aqui, sei no Brasil. É importante isso também. Para demonstrar que a pessoa é competente, não? Mas uma coisa que eu gosto muito é que quando você consegue transmitir a tua paixão pelo teu trabalho e mostrar que você trabalha bem, eu, o paciente volta sempre, te indica para outras pessoas, entendeu? Eu tenho pacientes que eu trato faz 15 anos, por exemplo, aí eles mandam um vizinho, um amigo, e cria essa rede, não? sim, Eles confiam depois no teu trabalho, na tua capacidade. é, acho que como tudo na vida é uma construção, né, Ideli? A gente vai construindo, né? Vai construindo. Agora, em relação à língua, você teve muita dificuldade com o italiano. A princípio parece que não é uma língua tão difícil, mas você teve dificuldade ou não? Não é muito difícil se você partir da uma base
a pessoa tem que falar bem a própria língua para depois poder falar. Legal, é legal, verdade. Porque tem pessoas que não falam o português, aí como fica difícil depois para falar uma outra língua, entendeu? Sim, É, é uma língua complicada. Eu comecei a estudar em Londrina, prima, antes de vir para cá. Eu fazia um curso em Londrina e quando eu cheguei aqui, eu já entendia. Não falava tão bem, mas a gramática eu já sabia. Então eu aprendi depois aqui, vivendo aqui, não? Mas a pessoa tem que chegar já com uma base, não, da língua. acho E interessante muito, isso. isso é muito importante. É Acho importante. interessante que até é uma dica para o aluno que tem esse sonho, né, até já ir fazendo alguma coisa naquela direção, né, como foi o seu caso. Sim, já chegar aqui com uma boa noção da língua italiana, porque isso vai ser fundamental depois para você poder trabalhar. E uma coisa que eu queria te perguntar também, e dele, é como que o italiano enxerga a fisioterapia? Né? É uma especialidade muito procurada, valorizada pelo povo, né? É muito procurado, porque o italiano, se ele tiver uma fratura do quinto dedo, ele vem fazer fisioterapia, entendeu? É uma coisa que eles cuidam muito da saúde. Certo. E eu acho que eles dão muita importância. E depois tem uma população muito, com uma idade muito avançada, não? A população italiana. A gente tem Certo. o Brasil, a Itália e o Japão são os países onde as pessoas vivem mais, não? Então você tem aqui em Milão, por exemplo, de cada 5 pessoas, 3 têm mais de 60 anos. Isso talvez abra até uma demanda futura, ou talvez isso já está acontecendo para fisioterapeutas, né? De pessoas que têm 80, 90 anos, mas eles são muito ativos, não? Eles têm uma qualidade, uma ótima qualidade de vida. Eu, Uhum. por exemplo, eu tive a oportunidade de tratar um paciente de 84 anos que ele participava ainda das meia maratonas, não? Aquelas maratonas de 21 quilômetros. Nossa. Ele participava ainda, 84 anos, então eles são super otantemes, não? Que a gente fala aqui. São Aham. pessoas que têm uma qualidade de vida ótima, não? Eles envelhecem muito bem e para Uhum. isso precisa de fisioterapia. Uhum. E a gente tem procurado cada vez mais nos currículos da fisioterapia sair daquele modelo de muitas sessões, uma quantidade imensa de sessões, para uma fisioterapia cada vez mais resolutiva, Sim, que dê resposta àquilo que o paciente quer, porque aquela fisioterapia que acaba sendo até algo que o paciente fica por uma longa data, isso a gente tem tentado e buscado e conseguido, né, uma fisioterapia mais resolutiva. Aí eu acho que é esse modelo também, né, de resolução. já do modelo biomédico para um modelo biopsicossocial, Isso. é aquilo que a gente está tentando fazer aqui, Ah, que ótimo. não é muito simples. Sim. Mas na Itália ainda, por exemplo, esse master que eu fiz na Suíça, lá eles já usam mais ou menos um modelo biopsicossocial, já vem ensinado na Universidade da Suíça, não? Então
é muito, na fisioterapia, muito ativa, cada vez mais ativa, não uma fisioterapia passiva, onde o paciente pensa que o fisioterapeuta tem que resolver o problema dele, entendeu? É, e Isso é aquilo que a gente está tentando fazer aqui. Não é muito, é um pouco complicado, mas aquele é o futuro sim, da fisioterapia, mudar sim, o sim, modelo. Não? sim, é, E os fisioterapeutas agora mais jovens, não, eles já estão começando já a fazer isso, não tem mais aquela mentalidade. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu sou muito, eu acho que o bom profissional, ele vê o paciente poucas vezes, entendeu? É que depende, é um fator cultural também, claro, porque se eu claro. paciente e falo, ensino aquilo que ele tem que fazer e depois ele não faz, então o resultado não vai ser ótimo, não? Agora, a diferença do fisioterapeuta também, eu vejo nesse master que eu fiz, eu conheci muitos fisioterapeutas do norte europeu, não? Os noruegueses, não? Os suecos, eles são assim. Eles veem o paciente uma vez e depois fala, a gente se vê daqui 20 dias, 15 dias. E o paciente tem a responsabilidade de fazer os exercícios sozinho. Aqui é difícil depois você mudar essa cultura que o paciente tem que ver o profissional todo dia ou 3 vezes por semana. Antes, aqui a gente via o paciente todos os dias por 10 dias. Agora a gente vê o paciente por 3 vezes ou 2 vezes por semana. Está começando Legal, já, está ficando um pouco melhor já. sim, No meu e muito, consultório, eu te, tento ensinar o paciente a ser aham, responsável pela própria cura, não? Eu legal, dou as sim, indicações, eu ajudo, mas eu estou tentando reeducar o paciente, não? uhum, A responsabilidade que ele tem na própria cura. Eu acho isso muito importante. É um legal. novo. E uma, sim, e uma coisa que eu não queria deixar de comentar também, e dele, a Uhum. gente, nossa, eu gostaria de ficar aqui falando com você então, muito tempo, porque a gente vai puxando o assunto e vai surgindo outros muito mais interessantes, e assim, mas o tempo, a gente também, infelizmente, tem a limitação do tempo. Eu não queria deixar de comentar também algo que eu já comentei com você, que é a questão da formação, né? A ideia de que o fisioterapeuta, se tem uma ideia muito presente da pós-graduação estrito sensu, de fazer mestrado, doutorado, e você foi para a linha Hum? mais da especialização, lato sensu, que é mais prática, e sua carreira brilhante, ou seja, o aluno entender também que se ele quiser fazer, né, essa carreira mais de ordem prática, é super interessante também, né? É, porque depende muito do talento também da pessoa. Eu nunca poderia ter feito uma carreira acadêmica, porque eu sou muito pragmática. Eu gosto de trabalhar, assim, não que quem não que faz a. Você me Não, entendeu, não. não? Sim, sim, claro, claro, claro. Eu gosto com o paciente. Então, eu acho que aqui na Itália, por exemplo, eu acho que se a pessoa quiser trabalhar, ela não precisa fazer do mestrado. Pode fazer, tem cursos excelentes, não, de terapia manual, de Maitland, por exemplo, né? O mesmo curso de osteopatia também que eu fiz, tem ótimos cursos, não? Que para o profissional se atualizar e poder trabalhar bem, sem a necessidade de fazer
um mestrado ou um doutorado, não? Legal. Isso, Depende também, Marcelo. Muitas pessoas querem seguir a carreira acadêmica, não? Ali, eu vejo que no Brasil vocês dão muita importância, não, para o mestrado e o doutorado, não? Aqui, pelo menos na fisioterapia, a gente tem esses masters que são ótimos, não? Não são mestrados nem doutorados, mas contribuem muito para sim, a competência do profissional. Né? claro. É, acho bem interessante essa opção sua de sucesso, né, que foi na linha do desenvolvimento prático, né, e da excelência do atendimento. E assim, talvez a gente já até está, infelizmente, se encaminhando até para o final. Eu queria ouvir também como é que está a situação, né, de vocês aí do Covid, é uma coisa que a gente acompanhou com tanta apreensão. Então, queria também te perguntar, a gente fica aí sempre querendo notícias, né, e vocês daí também devem querer notícia daqui. Como é que está sendo isso? Então, a gente agora, nós estamos relativamente bem, em comparação com os outros países da Europa, porque a Espanha, a França e a Inglaterra, agora eles estão com um maior número respeito à Itália, não? Porque a gente fez um lockdown muito rígido. A gente se fechou em fevereiro e a reabertura foi em maio. Nós ficamos 3 meses fechados, não? Eu acho que isso contribuiu para a diminuição de casos e até essa segunda onda, não? Que tanto assusta É, os países. A Itália, os números estão crescendo, mas é porque teve a reabertura das escolas. Mas o fator interessante é que cresce o número de contaminados, mas não cresceu o número de óbitos e está crescendo lentamente a necessidade da terapia intensiva, que é isso a coisa importante. sim, Não? sim. As pessoas Que são é um grande muito gargalo, né? disciplinadas em Milão, todo mundo usa máscara, e eu achei que, mesmo porque as pessoas têm muito medo, não? Então, eles estão respeitando muito essa coisa de usar a máscara, não? De manter a distância. E as pessoas são muito disciplinadas nesse sentido. Foi isso que ajudou muito. Então, a gente é melhor que os outros países europeus nesse sentido. Legal. E talvez até para a gente ir encerrando, Ideli, eu queria te perguntar, assim, então, não sei, talvez um conselho, alguma coisa que você pudesse, enfim, né, passar para o nosso aluno que talvez queira futuramente desenvolver uma atividade profissional em outro país ou até na Itália, assim, especificamente, não sei, mas talvez um Aqui na conselho ou uma Itália, dica. Pode ser. a primeira coisa, uma dica, a primeira coisa, falar bem a língua, não? Do país que me interessa. Se eu quero Certo. aprender bem o italiano e depois ter muita coragem, muita paixão pelo próprio trabalho, que isso é importante, demonstrar paixão pelo próprio trabalho e ser muito corajoso, porque morar no exterior não é fácil, não é só glamour, como a pessoa sempre você fala, eu moro em Milão, que legal, não é sempre assim. Tem muitas dificuldades, não? Porque você é um país que é difícil você se adaptar a uma outra cultura, não? Se adaptar ao clima também, não? Porque o inverno aqui, todo mundo
reclama do inverno. Não é fácil, não? Você sai de um país igual o Brasil, onde você tem sol todo ano praticamente, e vem morar em um lugar onde você tem um inverno que dura 6 meses, 7 meses de inverno. Então, não é fácil. Eu acho que a pessoa tem que levar em consideração isso também, a capacidade de adaptação, não? Porque é complicado, não é fácil. Mas depois tem Legal. sempre um lado positivo. Sim, sim. Nossa, muito legal, Ideli. Olha, eu queria te agradecer, né? Eu queria ficar mais tempo aqui, essa aqui é a verdade. E a gente quer te agradecer muito. Marcelo, foi um prazer, eu agradeço muito o teu convite. É, Foi uma honra para mim. E um prazer também te ver, não? Ah, obrigado. Estou aqui na Itália para a gente fazer uma viagem. Tá bom. Queria falar que a Itália é um país maravilhoso e eu amo esse país. Eu adoro aqui. Uhum. Me sinto muito bem, muito privilegiada por morar num país tão lindo e tão cheio de cultura, não? E convido todos porque realmente vale a pena conhecer. Nossa, muito obrigado pelas palavras, Ideli. Para a gente também foi uma honra te receber. A gente espera em outros momentos, em outras oportunidades, estar com você. E a gente que não sei, alguma curiosidade. Tá bom? Obrigado. A gente vai deixar publicado aqui a nossa conversa para outras pessoas acessarem. Eu te agradeço de coração, espero vê-la logo, quem sabe aí na Itália ou aqui no Brasil. Acho que instabilizou de novo a conexão. Vamos ver se volta. Oi, Vou, Deli, acho que a conexão estabilizou. Voltou. Então, olha, eu vou encerrar, tá? Muito vou. obrigado. Um grande abraço para você. Um Tchau, grande tchau, abraço, então. Marcelo. Um grande abraço. Prazer falar com você. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estamos encerrando. Não deixem de participar dos outros dias, ok? Um grande abraço e prestigiem a nossa semana. Até mais.